Mas bom, dado que essa é a nossa solução geral, né, para o nosso problema aqui genérico, né, colocando as últimas 4 condições, né, de contorno, falta agora, né, para a gente saber a nossa solução de fato para esse nosso problema, né, colocar as 2 primeiras condições de contorno. Ok? Claro, eu falei com vocês que a condição diferente de 0, que é a nossa primeira condição de contorno, ela é a última a ser colocada. Então, né, a gente vai começar colocando qual condição? Vai começar colocando essa condição daqui. Apesar dessa ser a solução geral, eu vou jogar as condições de contorno nesse cara daqui. Ok? Porque, relembrando, a solução geral é a somatória desses caras aqui. Então, o que eu vou fazer? Vamos exatamente simplificar cada um desses VNM da melhor forma possível. Até porque, vamos lá, colocar x igual a nessa solução é a mesma coisa de colocar x igual a em cada um desses e levando em conta, né, que senos e cossenos, né, com argumentos diferentes, né, dessa forma, talvez se você se lembrar, são independentes, né? Falar que esse cara tem que ser igual a 0, o somatório é igual a 0, é a mesma coisa que falar que cada termo do somatório é igual a 0. Então, enfim, eu posso continuar analisando a nossa condição de contorno aplicando esses caras nesse VNM para depois só pensar no somatório, ok? Mas eu falei do somatório só para que ninguém acabe, né, compartilhando o ponto de vista equivocado de que essa é a solução geral. Não. Mas bom, quando a gente colocar a nossa segunda condição de contorno, o que a gente vai acabar obtendo vai ser o seguinte, né? Colocando então a nossa segunda condição de contorno, aqui eu vou escrever, né, porque eu quero fazer a análise um pouco mais com calma aqui, vai ficar aqui um seno. Aqui no caso é o seguinte, o seno de... esses 2 senos, eles podem ser colocados em evidência, ok? Então vai ficar seno de um trem aqui, seno de outro trem aqui, ok? Os 2 senos, aqui vai ficar, né, alfa nm, exponencial de raiz de k mais L. A, aqui negativo, mais beta nm, exponencial de menos, né? Aí com o x aqui vai ficar menos A, vai ficar menos com menos, vai ficar mais, então aqui vai ficar raiz de K mais L. Relembrando, esse K e esse L eu tenho que substituir por esses caras aqui, ok? Não substituir ainda, só para não ficar poluído, vamos substituir no final, só para não ficar colocando 500 milhões de constantes, né? Porque, enfim, a letra também não é bonita, tá no expoente, fica menor, enfim, né? Só por organização vamos deixar assim. Esse cara daqui tem que ser igual a 0. Tem que ser igual a 0 para todo y e para todo z. Obviamente, a única forma de dizer que isso é igual a 0 para todo valor de y e z, esse cara daqui não é 0 para todo y e z. Certo? Então a única forma de dizer que isso é 0 para todo y e z é se esse cara daqui for 0 para todo y e z. Percebam que colocar essa expressão igual a 0, a gente coloca uma condição para alfa e beta, ok? O que essa condição de contorno está falando para a gente é que alfa e beta não são independentes, ok? Na prática, a gente tem 2 constantes, mas só uma é independente. Aqui eu vou escrever, né, tanto faz, mas aqui eu vou escrever o beta em função do alfa, só para que no final fique em termos de um alfa, ok? Então vamos fazer o seguinte, então o nosso beta, nm, ele é igual ao quê? Ele vai ser igual a menos alfa, nm. Aí aqui vai ficar, ó, exponencial de menos raiz de k mais L. E a gente vai passar esse termo dividindo, que vai aparecer um fator 2 aqui, ok? Então esse aqui é o nosso fator de beta. E aí, agora, né, só um adendo que eu vou colocar, eu vou escrever essa nossa expressão de uma maneira mais adequada, já que essa constante é feia, ok? Perceba o seguinte, depois disso daqui, né, ou seja, colocado 5 das condições de contorno das 6 possíveis, a gente obteve que o nosso potencial, né, o nosso VNM, ele pode ser escrito como? A gente acabou de perceber que ele pode ser escrito como seno de nπy dividido por b, seno de mpz dividido por c. E agora vai aparecer o quê? Vai aparecer um alfa nm, ok? Que eu vou colocar em evidência. Aí que vai aparecer uma exponencial de raiz de k mais L vezes x, ok? Aí agora seria mais beta e essa exponencial. Mais beta vale quanto? Menos alfa nm já está em evidência, ok? E aí vai aparecer essa exponencial de menos 2 raiz de k mais L a exponencial de raiz menos raiz de k mais L x, ok? Então esse aqui, a princípio, essa seria a expressão geral para o nosso potencial VNM, faltando somente a primeira condição de contorno. Eu vou escrever, olha, eu vou reescrever esse cara daqui de uma maneira mais agradável, porque esse monte exponencial, ele é feio, e eu vou fazer uma escolha aqui específica. Ninguém é obrigado a fazer isso, certo? Isso aqui é uma escolha minha, uma preferência minha. Então a gente pode fazer o seguinte, vamos colocar em evidência um fator exponencial de menos raiz de k mais L que multiplica a. Okay? Vamos colocar esse fator. O que vai aparecer quando a gente fizer esse fator? Aqui vai ficar, olha, exponencial de raiz de k mais L vezes x. E agora, claro, vai aparecer um raiz de k mais L a. Certo? Porque eu estou colocando esse fator em evidência, aqui não tinha nada, então tem que aparecer isso. E aqui vai ficar menos
exponencial de, agora é só raiz, né, menos raiz de k mais L, A, porque um deles já está em evidência, exponencial, né, mesma coisa, raiz de k mais L, x. Agora perceba o seguinte, os dois expoentes são positivos, os dois expoentes são negativos. Eu ainda posso escrever esse cara como sendo o seguinte, mesma coisa aqui, certo? Esse mesmo fator comum, ok? Então, peraí, eu posso continuar escrevendo esse cara daqui como sendo o mesmo fator comum. E percebam que agora eu posso juntar as exponenciais da seguinte forma. Exponencial de raiz de k mais L, aí que vai aparecer x mais a, menos exponencial de menos raiz de k mais L, e que vai aparecer também x mais a. Eu posso fazer isso numa boa, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu também posso multiplicar por 2 e dividir por 2. Isso tudo por quê? Porque aqui é a definição de seno hiperbólico de raiz de k mais L, x mais a. Ok? É por definição. Exponencial positiva menos exponencial negativa dividido por 2 é o seno hiperbólico. E aí fica mais simples, né? E aí tem outra coisa. Você pode chegar e falar assim, pô, beleza, você simplificou esse cara, mas olha só, você ainda está com a exponencial. Mas olha só, k não é uma constante e L não é uma constante. Mais especificamente, o k e o L não são constantes que dependem de m e n. Agora, o que significa essa constante toda? Isso daqui não pode ser visto como uma constante que depende de m e n. Então, no final de contas, eu posso chegar e falar o seguinte, ó, todos esses caras aqui que eu escrevi como alfa, eu vou passar a chamar esse cara daqui, na verdade, de alfa linha, só renomeando a constante, ok? É só dando nome, é só para no final ficar com a constante mais agradável. Então aqui era alfa linha, aqui era alfa linha, aqui era alfa linha. Agora eu vou chamar esse cara todo daqui, 2 alfa linha, exponencial desse cara, eu vou chamar simplesmente de um alfa mn. No caso, nm, né? Por quê? Porque isso aqui é uma constante que depende de nm. Então todo esse cara daqui feio, eu substituo por uma constante vezes seno hiperbólico. Certo? Por consequência, a nossa solução, nosso VNM, ok, de x, y e z, dado as 5 condições de contorno iguais a zero, ela é o quê? Né? O nosso VNM vai ser alfa nm, seno hiperbólico de raiz de k mais L, x mais a, e aí aqui vai aparecer seno de n π y dividido por b, seno de m π z dividido por c. Então percebam, aqui a gente chegou, né, depois das 5 condições de contorno, a gente chegou exatamente nesse cara daqui, ok? Então, dado todas as faces iguais a zero, olha como é que a gente peneirou tremendamente a nossa expressão, certo? O nosso potencial de fato. Agora, o nosso potencial falta só uma condição de contorno, e olha como é que ele está muito mais bonito. Está bem mais bonito do que estava lá atrás. Olha a condição geral, certo? Bem complicado. Agora a gente só precisa analisar esse nosso último cara, ok? E aí a condição de contorno que a gente vai ter que pegar é exatamente a nossa primeira condição de contorno, ok? Vai ser esse cara daqui, né? E, claro, a gente vai ter que pegar e aplicar essa condição de contorno. E, bom, quando eu aplico essa condição de contorno, como ela é diferente de zero, as simplificações não vão ser tão imediatas, claro. Por quê? Porque quando é igual a zero, um monte de coisa corta. Mas o que acontece, então, quando eu aplico essa condição de contorno? Bom, quando eu aplico essa condição de contorno, que é a última que falta, né, vai ficar o seguinte, né? Aplicando esse cara daqui, o nosso VNM de 0, y, z, ele vai ser igual a quanto? Olha só, aqui eu tenho que simplesmente colocar o nosso x igual a zero, ok? Quando o nosso x for igual a zero, aqui vai ficar o quê? Vai ficar alfa, nm, seno hiperbólico de raiz de k mais L vezes a, ok? E aqui, claro, né, vão aparecer os nossos dois senos. Okay? Que vão aparecer os nossos dois senos. Então, vai ser esse cara daqui, ok? E isso tudo aqui tem que ser igual a V0. E o nosso V0, como nós sabemos, ele é uma função de quê? Ele é uma função de y e z, como fica claro. Ok? Aí agora, olha só. Quando a gente olha isso, percebam que esse VNM, ele não se adequa às nossas condições de contorno. Por quê? Porque, olha só, o que ele está falando é que o nosso V0, ele tem que ser uma função seno de y, seno de z. Certo? E percebam, de forma geral, o nosso V0 não precisa ser isso. Ele pode ser, mas ele também pode ser uma constante. Ele também pode ser uma função linear. Ele pode ser muitas coisas. Então, quando a gente olha para essa expressão, a gente pode ser levado a achar, poxa, eu não consigo obedecer à condição de contorno. Porém, a gente consegue. A questão é que o VNM, como eu comentei, não é a solução geral. A solução geral que a gente tem é uma superposição desses caras. Essa é a condição geral.
O V tem que ser uma superposição desses caras. Por conta disso, a condição de contorno, na verdade, que a gente tem que obedecer é que V0 ele não é igual a esse cara daqui. Ele é igual a uma superposição desses caras com N's e M's diferentes, certo? Então esse cara daqui, ele é, na verdade, um somatório de NM, essa é a nossa condição de contorno, de alfa, NM, seno hiperbólico. Aí aqui, ao invés de colocar K mais L, vamos colocar de fato aqui os valores, certo? N quadrado, π ao quadrado dividido por B ao quadrado, porque lembrando, Nπ sobre B é raiz de K. Aqui está aparecendo K mais L, então aqui vai ficar ainda mais um M, π, M ao quadrado, π quadrado dividido por C quadrado, ou de uma maneira ainda mais conveniente. Né? Esses dois fatores daqui, esses dois caras têm um fator π, ok? Então eu ainda posso chegar e escrever esse cara aqui de uma maneira ainda um pouquinho menos poluída. Vamos colocar o π, né? Porque o π pode sair da raiz, né? Porque vai estar em evidência, que vai ficar N ao quadrado dividido por B ao quadrado, mais M ao quadrado dividido por C ao quadrado, vezes A, é que vai aparecer o nosso seno de N π y dividido por B, seno de M π z dividido por C. E aqui matou o nosso problema. Essa condição de contorno a gente consegue obedecer. Por quê? Esse cara daqui é uma constante que depende de N e M. Esse cara todo é uma constante. Não tem nenhum valor de coordenada y e z aqui. Mas percebam, é uma constante que depende de N e M. Então eu posso falar que esse cara todo daqui, né, eu posso chamar toda essa constante daqui de uma constante, sei lá, CNM. Então o que a gente está falando é que o nosso V0 ele é igual a somatório de NM de C, aqui NM, ok? O meu M aqui não ficou muito bonito, CNM, de CNM, seno, né? Aqui eu vou simplesmente copiar esse cara, né? Exatamente isso, seno, né? Na parte de Y e seno na parte de Z. E por que isso aqui é maravilhoso? Exatamente porque isso aqui é a série de Fourier da nossa função V0. E a gente sabe, né? Toda vez que a gente tem uma função que está, né, em um certo domínio, né, em uma certa região específica, né, do espaço, não está definido para o espaço inteiro, a gente sempre consegue definir em termos de uma série de Fourier. Então agora a única coisa que falta a gente fazer é isolar esse CNM em termos do resto, porque afinal de contas, para a gente ter exatamente a solução, a gente precisa saber quem são esses coeficientes. Porque sabendo esses coeficientes, a gente sabe quem é o alfa, e o alfa é realmente a única constante livre do nosso problema. E aí a gente consegue um problema que não tem nenhuma, né, constante livre, por consequência, é uma solução que obedece às equações de contorno, então ela é única e por conta disso é a solução do nosso problema. Okay? Como é que a gente faz para saber esse C? Bom, né, aqui no caso é uma série de Fourier dupla, certo? Em duas dimensões, porque envolve uma representação tanto em Y quanto em Z. Né? Só para você se lembrar, né, caso alguém não tenha isso muito claro, se você imagina que você representa em um intervalo que vai de 0 até A, uma função, você quer representar uma função f, ok? E essa função f ela pode ser escrita em termos de uma série de Fourier, mais especificamente, vamos supor que essa função f ela seja 0 aqui, certo? Então ela seja alguma coisa do tipo, ó, ela pode ser qualquer coisa, mas ela é 0 nas duas extremidades. Porque aí a gente consegue garantir que esse nosso f ele pode ser escrito como sendo um somatório, né, um somatório de AN, seno de N, π, x dividido por A, ok? Se vocês se lembrarem, né, exatamente das aulinhas, né, de equações diferenciais, como é que a gente calcula o AN? A gente faz como 2 dividido pelo tamanho do intervalo, integral no intervalo de exatamente a sua função, né, que é exatamente o que está do outro lado, né, f de x, vezes seno de n π x dividido por A dx. Esse cara daqui é exatamente a nossa representação em série de Fourier. No caso, aqui a gente tem uma representação em duas dimensões. É análogo, ok? Eu escrevi em uma dimensão, porque eu acredito que em uma dimensão todo mundo deve se lembrar, e aí em duas dimensões é geral, a generalização é imediata. Né? A partir disso aqui, como é que fica o nosso CNM? Nosso CNM vai ficar, olha, aqui não é 2 dividido pelo intervalo, mas aqui a gente tem dois intervalos. Como a gente tem dois intervalos, vai ficar 2 dividido por um dos intervalos, 2 dividido pelo outro intervalo. Certo? A gente faz a mesma coisa, só que para cada uma, né, das dimensões aqui. Vai ficar integral, só que não são, né, duas variáveis, então vão ser duas integrações, evidentemente. Né? Duas integrações. Integrações no intervalo, certo? Então a nossa primeira integração aqui, ela vai ser feita, por exemplo, em dy, e a nossa segunda integração ela vai ser feita em dz. No caso, o nosso y, né, aqui, o nosso cubo, né, o nosso problema típico, né, ele é definido de 0. O y é de 0 até b e o z é de 0 até c. Ok? Então esses caras aqui vão ficar de 0 até b e de 0 até c. Exatamente do que tem do lado esquerdo, da mesma forma que ficou aqui, então de v0 é agora vezes, né, exatamente esses caras que estão aqui no meio.
ok? Então, esses caras daqui, né, vão ser exatamente os coeficientes de Fourier, né, dessa nossa expressão. Então, né, dado esse cara daqui, matou o problema, né? Aplicamos a separação de variáveis, obtivemos um elemento, né? Um elemento aqui da solução geral, que é obtida pelo somatório, e através, né, a gente viu que esse cara daqui pode ser escrito em termos de série de Fourier, e aí a gente usa nossos conhecimentos de série de Fourier para poder escrever isso tudo. Aqui só para poder deixar um pouquinho mais, né, enfim, um pouquinho mais direto, aqui vamos colocar aqui o nosso 4 dividido por BC, e esse cara daqui é o nosso CNM. Agora, nosso CNM não é o alfa vezes esse cara daqui? Então, obviamente, se eu quiser pegar o alfa vai ser C dividido pelo seno hiperbólico, certo? Como o alfa é exatamente a solução do nosso problema, vamos escrever dessa forma, ok? Então, aqui vai aparecer um seno, ok? Aqui vai aparecer um seno hiperbólico de π a raiz, ok? Aqui eu vou ter que pegar até um pouquinho mais para o lado, porque esse cara daqui fica grande, né? Aqui vai ficar a raiz de n quadrado b quadrado mais m quadrado. Ok? Não, meu m aqui ficou esquisito, né? Então, m quadrado c quadrado. Esse cara todo aqui, né? Claro, 1 dividido por isso. Esse cara daqui vai ser o nosso alfa nm. Ok? Logo, esse cara daqui é exatamente a solução do nosso problema, ok? Percebam que agora realmente a gente tem a solução geral do nosso problema, ok? E a gente sabe que essa é uma solução geral, por quê? Porque ela obedece à equação de Laplace e obedece às condições de contorno. E como pelo teorema de unicidade, que eu inclusive mostrei para vocês, né, na aula de método das imagens, a gente tem aqui resolvido então o nosso problema. Então é assim que se aplica o método de separação de variáveis para o caso cartesiano. Agora eu imagino inclusive que deve ter ficado claro para todo mundo porque é que lá atrás a gente escolheu, né, as constantes negativas da forma como eu comentei, certo? O que a gente falou? Olha, pega a condição diferente de zero. Ela depende de y e z. Então, as funções de y e z que vão ter que ser negativas. Por quê? Porque no final, né, porque as soluções negativas, elas fazem aparecer senos e cossenos. A constante positiva faz aparecer uma exponencial, certo? Agora, a minha última condição de contorno, a gente viu que a condição de contorno é definida pela série de Fourier. Mas só vai aparecer uma série de Fourier se é que aparecerem senos e cossenos. Se aparecer exponencial, não é série de Fourier. Então, para aparecer a série de Fourier, a gente tinha que ter chamado realmente as constantes negativas na parte em y e na parte em z, exatamente para que a gente pudesse aparecer a série de Fourier e escrever aqui em termos de série, certo? É por isso que eu usei aquele critério. Então, percebam que na prática, se você tivesse escolhido de maneira diferente, certo? Se a nossa condição de contorno fosse aqui, certo? Ou seja, aqui não fosse uma função de y e z, e fosse uma função de x e z, por exemplo, percebam que as soluções iam ser idênticas. O que muda quando você tem tudo zero menos uma face, o que muda dessa solução geral é somente, por exemplo, aqui é CY, aqui é CX e aqui é CZ. O que muda são só quem vão ser as soluções, né? Quais coordenadas vão estar nos cossenos e senos e na exponencial, ok? Mas sempre vai ser exponencial, cosseno e seno, exponencial, cosseno e seno. Ok? E aí, esse caso aqui, na verdade, é uma parcela, é 1/6 do nosso problema. Como é que a gente faz para saber o problema completo? Né? Resolve esse problema mais 6 vezes e depois soma todo mundo, certo? E aí a solução geral vai ser a somatória de toda a série, ok? Que aí vai levar em conta o problema com todas as condições de contorno. Okay? Então esse daqui é o método das imagens aplicado ao nosso típico problema, ok? Aqui, que eu vou inclusive voltar a pegar ele aqui, né? Só para poder exemplificar, né? Só para poder deixar claro qual era o nosso problema, né? Junto aqui com a nossa solução geral, ok? E, bom, né, espero que tenha ficado claro aqui, né? Acabou que nem coube. Né? Eu vou até apagar essa parte daqui, porque isso aqui era só para revisão, né? Já adiantando, né? Quem olhou para toda essa resolução e falou assim, meu Deus, esse trem é complicado, esse trem é muito difícil, não se preocupem, eu peguei um problema genérico que é o pior deles, ok? Que é o problema do cubo. Porque o problema do cubo, ele realmente é um problema essencialmente tridimensional. Agora, imagina que a gente tem um exemplo, que vai ser inclusive um dos que eu vou resolver com vocês nas próximas aulas, que a gente tem o seguinte, 2 planos, ok? Eles são infinitos para cá, infinitos para essa direção, ok? Mas imagina que eles não são infinitos para a esquerda, ok? Imagina que aqui eles são ligados, um plano é ligado no outro, ok? Então, como se fossem 2 semiplanos infinitos que são ligados um no outro. Percebam que como aqui vai para infinito, como aqui, né, não tem nenhuma tampa para poder fechar, como por exemplo essa, obviamente não é sensato que o potencial ele exploda com o passar do tempo. E se vocês forem ver a solução geral que a gente tinha obtido até então, a gente tinha exponenciais tanto positivas quanto negativas. E são exponenciais reais, então elas podem explodir. Então, dependendo de como é a geometria do nosso problema, se ele não for um problema totalmente fechado, se ele for semi-aberto, ou se ele tiver mais simetrias,
essas condições de contorno elas vão nos levar a ligeiras diferenças. Uma dessas exponenciais some, ou pode ser a outra exponencial, certo? Enfim, o nosso problema, na verdade, uma das dependências não aparece, só aparece em duas coordenadas. Dependendo das condições de contorno, algumas pequenas diferenças vão acabar acontecendo, ok? Mas enfim, eu vou mostrar isso nas próximas aulas. Aqui eu fiz a construção mais complicada, que é em 3 dimensões, com condições de contorno tudo bonitinho, porque as outras são os próximos casos, que são os casos mais simétricos, ou, enfim, semi-abertos, eles simplificam mais a resposta, então no final a resposta fica mais enxugada, ok? Mas bom, esse foi o método então, né, de separação de variáveis aplicado para as coordenadas cartesianas.